Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós, novamente com a nossa hora silenciosa. Queremos pedir-lhes perdão por este fim de semana em que não conseguimos fazer estes vídeos da hora silenciosa por alguns problemas técnicos, mas estamos de volta para poder-lhes lembrar simplesmente aquilo que Deus nos tem ensinado nestes dias através da sua palavra. Estamos em Atos, capítulo 10. Podíamos falar do capítulo 10 por inteiro, assim, mas vamos só recordar alguns momentos, alguns pontos importantes nesta história à volta da vida do apóstolo Pedro. Ele agora é o foco, ele é o personagem principal nesta história, que Deus está a ensinar várias coisas e ao mesmo tempo também a ensinar a sua igreja e a levar o seu evangelho por lugares onde provavelmente os judeus naquele tempo não pensariam que o evangelho estaria acessível. Vamos olhar a partir do versículo 23 até o versículo de hoje, ou até a passagem de hoje, até o versículo 48. E vamos andar à volta da vida do apóstolo Pedro e algumas coisas que nós devemos ver na vida de um missionário, de um pastor, de um líder de uma igreja, mas não vamos pensar só nestas lições na vida destas pessoas, mas também na vida de todos os crentes, de todos aqueles que chegam ao conhecimento da salvação, e não só ao seu conhecimento, mas também à transformação que existe no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que observamos logo no versículo 23 é a forma como o apóstolo recebe estes homens que vieram depois de uma revelação, depois de um sonho que Cornélio teve de um anjo assim, que o mandava buscar o apóstolo Pedro, não é assim? A forma como ele recebe estas pessoas mostra algo muito importante na vida de um líder, de um pastor, de um missionário e também na vida de qualquer crente, qualquer pessoa que chegou ao Evangelho. Assim, essa qualidade, esse atributo é o amor. Notem o versículo 23, diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. É verdade que a casa não era de Pedro, assim, mas a influência de Pedro na vida de Simão, o curtidor, já era enorme para nós podermos dizer que Pedro estava em casa, estava na sua própria casa. Assim, então ele vira-se para estes homens que vieram buscá-lo, que vão levá-lo até à casa de Cornélio, e ele convida-os a entrar e hospeda-os. Assim, este amor que Pedro demonstra é um amor bem prático, não é nada daquelas coisas românticas, assim, que muitas vezes os crentes tanto querem sentir, assim, dizer bom dia, as boas palavras, que são coisas importantes, obviamente, mas aqui é uma coisa muito prática. O problema é que nós hoje vivemos numa cultura onde as pessoas dão muito valor à atenção que os outros dão, assim, às palavras, assim, às mensagens que enviamos uns aos outros, mas ninguém está disposto a abrir a porta da sua casa, a hospedar as pessoas, a convidá-los a entrar, assim, a dar das suas coisas aos outros. Este é o verdadeiro amor, este é o amor que a Bíblia proclama, que eu e tu devemos demonstrar uns aos outros. E Pedro, assim, pela sua influência na vida de Simão, faz com que estas pessoas entrem em casa e possam dormir ali. Porque a história diz que no dia a seguir se levantaram e partiram para a casa de Cornélio. Então ele evidencia amor. Em segundo lugar, obediência. Assim, nada é tão importante para a vida de um líder, de um pastor, de um missionário, do que a obediência a Deus. Se queremos ter filhos obedientes, se queremos ter um povo de Deus obediente, nós temos que ser os primeiros a ser obedientes. Mas obviamente isto se estende a toda a igreja. Toda a igreja tem que aprender o valor da obediência a Deus. Assim diz assim o versículo 23, no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Assim, Pedro não ficou vacilante em relação a ir ou não. Pedro não ficou a pensar naquilo que os judeus iriam dizer desta sua ida até à casa de Cornélio. Não, ele, depois daquela revelação de Deus, de 3 vezes ele ter visto aquela visão, assim, de comida que caía do céu, comida que Deus dizia que ele podia comer, que já não era imunda, já não era impura, assim, Pedro não vacila. Ele vai, aliás, no versículo 29, ele diz: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Então, uma das coisas que nós temos que observar na vida de um líder é a sua obediência a Deus.
Quando observamos um pastor, um missionário e um líder de uma igreja que são desobedientes, que não estão dispostos a fazer a vontade de Deus, que falham em coisas que seriam normais na vida de um líder, então esta pessoa deixou de ser um exemplo para a comunidade, um exemplo para o rebanho, assim, e ao mesmo tempo deixou de ser irrepreensível, já não preenche os requisitos para poder estar no lugar que Deus o colocou. Não é assim? Então nós notamos a obediência como um aspecto muito importante e que aparece na vida do apóstolo Pedro. Em terceiro lugar, a humildade. Ser humilde é um aspecto muito importante. É muito importante nós nunca esquecermos o que somos, de onde viemos, que continuamos a ser pecadores e que o grande privilégio que temos, a grande bênção, é que somos pecadores perdoados, salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Notem o que ele diz depois da atitude de Cornélio para com ele. Assim, Cornélio postra-se, diz assim o versículo 25, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Assim, e Pedro, tal como em Atos capítulo 3, vai mostrar que ele é humilde, que ele não se esqueceu do que ele é. Notem o versículo, logo a seguir, o versículo 26, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Mas assim, Pedro sabia que a verdadeira glória, a verdadeira adoração tem que ser a Deus. Ele sim deve ser adorado. Ele sim é extraordinário. Ele sim é digno de toda a adoração. Ele tem majestade. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o dono do universo. Ele criou-nos para a sua glória. Nós não devemos andar a adorar uns aos outros. Nem podemos permitir que as pessoas nos idolatrem, nos adorem, que pensem mais de nós do que deviam. Assim, então nós devemos ter esse cuidado. A humildade tem que ser evidente na vida do crente, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de atuar. Não é assim? O crente tem que ter muito cuidado com o orgulho que muitas vezes surge no nosso coração. Seja por alguma posição que ocupamos, por alguma ambição que tenhamos, temos que cuidar sempre deste aspecto nos nossos corações. Em último lugar, nesta passagem, também, nesta primeira passagem que observamos no dia de ontem, nós vemos também um homem iluminado. Assim, Pedro tinha recebido esta revelação. Assim, e vemos na passagem anterior que ele ficou a pensar sobre o assunto, a indagar sobre o assunto, assim, a meditar sobre esse assunto, provavelmente continuou a orar, a perguntar a Deus o que é que Deus queria dizer com isto. Mas notem que na passagem de hoje ele já percebeu. Notem o versículo 28, a quem se dirigiu dizendo, vós reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então notem como ele já entendeu a verdade de Deus. Como ele já percebeu o que é que Deus quer dele. Assim, e um líder, um pastor e um missionário têm que perceber a palavra de Deus, têm que entender para poderem alimentar o povo, poderem levar ao povo a sua verdade compreensível a todas as pessoas. Assim, então isto é algo que também se estende a toda a igreja tem que entender a verdade de Deus, tem que perceber o que é que Deus quer dizer. Assim, quando olhamos para qualquer pessoa lá fora, seja ela de onde ela vier, o contexto em que vem, apesar de todos os preconceitos que existem no nosso mundo em relação a pessoas, as suas nacionalidades, a igreja não é assim. A igreja não pode ser assim. E isto tem que ser totalmente entendido. Já tem que estar iluminado na nossa mente e nos nossos corações. Logo a seguir, na passagem que analisamos hoje, Pedro continua neste mesmo conceito, não é assim? Que Deus não faz acepção. Isso é algo que tem que ser entendido por nós. Mas então ele leva-nos a um outro ponto muito importante. Algo que um pastor tem que saber fazer. Um missionário tem que saber fazer. Um líder de uma igreja tem que saber fazer. Que toda a igreja tem que saber fazer, que é pregar o Evangelho. Nós temos que saber apresentar o Senhor Jesus Cristo. Já não devíamos ser pessoas que somos superficiais na apresentação do Evangelho. Então notem o que é que Pedro diz acerca do Evangelho, acerca de Jesus Cristo, quando ele vê que Deus criou a oportunidade para que se pregue o seu Evangelho. Não é assim? Então, a partir do versículo 36 até o versículo 43, nós vemos essa apresentação. Em primeiro lugar, ele apresenta quem é Jesus. Não é assim? No versículo 36, assim, ele vai dizer
que Jesus é o Senhor de todos, assim, mostrando o senhorio de Cristo, assim, a soberania de Cristo, igualando-o com Deus. A palavra que ele utiliza aqui é Kyrios, que é a tradução para o grego da palavra hebraica Jeová. Assim, é simplesmente o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o universo. Ele é Deus. E eu e tu temos que saber apresentar Jesus às pessoas, sem vacilar, sem duvidar. Além disso, além de apresentar quem é Jesus, ele também diz o que é que Jesus fez, desde o versículo 37 até o 39, assim, falando das suas curas, falando como Deus o encheu do seu Santo Espírito, assim, deu-lhe poder para que ele fizesse todos aqueles sinais. Então, mostrando o que foi um pouco da história de Jesus durante os seus 3 anos em Jerusalém e em Israel. Além disso, ele também diz o que é que as pessoas fizeram com Jesus, assim, tiraram a sua vida, penduraram num madeiro. Nós sabemos que isto foi determinado por Deus, já, assim, antes que isso acontecesse, mas não tira a responsabilidade dos homens, daquilo que os homens fizeram com o Senhor Jesus. Então, uma das coisas que temos que saber fazer, além de apresentar quem é Jesus, o que ele fez, é o que os homens têm feito com ele. Assim, o que fizeram e o que continuam a fazer com ele, rejeitando-o, colocando de lado nas suas vidas, desprezando-o. E eu e tu temos que saber dizer isso às pessoas, mostrando que esse tem sido o pecado, a incredulidade das pessoas. Além disso, temos que saber dizer também que Jesus, que Deus fez alguma coisa com Jesus. O texto diz que Deus ressuscitou, não é assim? E que Deus manifestou a muitas pessoas, não é assim? Entre elas os discípulos, os apóstolos, assim, que estiveram com ele durante esses 40 dias até que ele ascendeu aos céus. Assim, então saber dizer o que é que aconteceu logo a seguir à sua morte. Além disso, também eu e tu temos que saber dizer o que é que as pessoas devem fazer em relação ao Senhor Jesus. Versículo 43 diz: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então eu e tu temos que saber dizer às pessoas, assim, aquilo que elas devem fazer. Crer nele. Nele há remissão, nele há perdão, nele há misericórdia, há graça. Nele os nossos pecados são cancelados. Nele eu e tu recebemos justiça. Somos considerados justos, santos. Temos que saber dizer isto às pessoas. Esta é a mensagem, este é o Evangelho do qual eu e tu temos que ser fiéis. Não podemos negligenciar. Não podemos ter vergonha de o dizer. E mais quando se nos surge uma oportunidade como esta que Pedro teve neste exato momento. Então, nesta manhã, estas são as lições que temos para aprender através da vida do apóstolo Pedro. Não é assim? As lições que ele mesmo aprendeu, as lições que vemos da sua vida, não é assim? E aquilo que vemos ele pregar aos outros, que deve ser também a nossa pregação sempre que nos surge a oportunidade. Então, que Deus nos use, que Deus nos abençoe nesta manhã. Obrigado.